Palavra de Deus, nós estamos hoje no 63º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema do nosso estudo hoje é a extensão do amor de Cristo. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 18, que diz assim: para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. O amor de Deus a nós é extraordinariamente, o amor de Deus revelado a nós é extraordinariamente grandioso, de tal maneira que o apóstolo tem a necessidade de orar para que Deus torne possível aos irmãos a compreensão deste amor. Então você vê que é uma questão espiritual. Se eu tenho necessidade de orar para compreender, já não é algo natural, se tornou algo espiritual. Então entende que o amor de Deus, ele transcende o natural, ele é espiritual. E aqui Paulo agora, ele continua a sua intercessão, a sua oração pelos seus irmãos, e o ponto desta oração que chega aqui é justamente para que os irmãos venham ter essa compreensão perfeita, essa capacidade de compreensão acerca das dimensões que ele mesmo aqui cita desse grande amor de Deus. Agora perceba aí comigo o texto: poderdes perfeitamente compreender. Essa palavra aí, poderdes perfeitamente, no grego é uma só palavra, que significa ser totalmente capaz, inteiramente competente, é ser forte na mente. Aqui ele está falando de uma força intelectual. E por que o apóstolo Paulo está falando sobre essa força intelectual? Sabe por quê? Após o pecado, a mente se tornou fraca, carnal. É por isso que a Bíblia diz que a carne é fraca. E a nossa mente, do homem caído, no caso, do homem caído, é tendenciosa, ela pende para a questão carnal. Carnal é não espiritual, tá certo? É aquela estado que não agrada a Deus. Em Colossenses 2,18, Paulo fala sobre isso, fala da mente carnal, da compreensão carnal das coisas. E mesmo depois da regeneração, a nossa mente, a mente do ser humano, perdeu a sua capacidade. Por isso, há necessidade de oração, para que a mente seja totalmente capaz e receba força e se torne espiritualmente forte. Então veja que coisa que é profunda, pode tirar um pouco. Veja aqui que coisa profunda. Então, por causa do pecado, a mente humana ela foi danificada, a capacidade do intelecto do homem foi então danificado. E mesmo depois, estou repetindo aqui, mesmo depois da regeneração, do novo nascimento, a nossa mente ela foi comprometida, e por isso ela precisa agora ser capacitada por Deus. Ela precisa, como ela tem fraqueza, a nossa mente tem fraqueza, então ela precisa receber força. E essa força divina, essa força espiritual na mente humana vai tornar essa mente competente, vai tornar essa mente capaz, dentro de um ponto de vista, é claro, espiritual. Então diga assim: mente forte. Isso é forte de fato. Olha só, em Provérbios capítulo 8, versículo 14, olha o que Salomão fala. Ele está falando aqui da força intelectual, né? Sabedoria, ó. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, ó, minha é a fortaleza. Então vamos por parte aí. Conselho aí, no caso, significa ensino que nos faz agir de forma correta. A verdadeira sabedoria é o quê? É uma sabedoria
de Deus, é uma sabedoria sã, saudável, eficiente, que não falha. E aí entendimento é capacidade de compreender situações e separar aquilo que é certo daquilo que é errado. Agora perceba que coisa tremenda, ele fala, ó, e minha fortaleza, ele está falando da mente, tá certo? Aqui da força da mente, da força intelectual. Então, ou seja, uma mente fortalecida é inteiramente capaz de agir de forma correta, eficiente e de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente uma mente fortalecida, uma mente que recebe a força de Deus, é que pode vencer a sua fraqueza carnal, ou seja, que é aquilo que me faz pensar coisas erradas, é aquilo que me faz pensar aquilo que está fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus. Mas quando agora eu recebo força na minha mente, a minha mente é capacitada com uma força espiritual, essa mente agora ela passa a ser capaz do quê? Capaz de agir com sabedoria, capaz de agir com prudência, capaz de viver de acordo com a agradável, a boa, a perfeita vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação da tua mente. Então aqui receber força é essa força espiritual que faz com que a mente humana que foi fragilizada se torne agora uma mente forte. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E é isso que nesta noite Deus vai fazer com a nossa mente. Põe a mão assim na sua cabeça. Deus está tirando toda a fraqueza, porque o homem de mente fraca, ou seja, está dizendo tudo, pendido para a fraqueza, é um homem desanimado, é um homem que só vê impossibilidade, é um homem que só vê queda, é um homem que só vê derrota, é uma pessoa que só vê impossíveis. Mas alguém que recebe força na mente, alguém que tem uma mente forte, ele vai passar, aleluia, até a capacidade para compreender as coisas. Aleluia. Por que hoje as pessoas têm dificuldade de compreender? Porque a mente sofreu esse impacto negativo do pecado. E agora, então você veja que o apóstolo Paulo aqui, no Efésios 3,16, ele fala do coração. Agora ele está falando, você vê a oração que ele faz, que ele intercede para os irmãos, é que Deus alcance os irmãos por inteiro. Agora perceba isso aqui comigo: para que sejais capazes, em outras palavras, você ser totalmente capaz, você ter a força na mente, ou seja, ter uma mente forte para compreender. Agora aqui que está, essa palavra compreender aqui, que é uma palavra até linda no grego, katalambano, significa capturar, agarrar com a mente, aprender, é dominar a ponto de tornar próprio, ou seja, é tomar posse daquilo, é um dominar com a mente. O que é dominar? Aqui, essa área aqui, o que é área de domínio? É algo que você tem autoridade sobre ela. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, para que a tua mente tenha a capacidade de compreender, o que ele está falando? A sua mente tem a capacidade de tomar posse, a tua mente tem a capacidade de ouvir a mensagem, de ouvir a palavra e tornar próprio da sua vida. Agora, entenda só, essa palavra compreender tem um sentido de vir a entender algo que anteriormente não se entendia e tornar próprio daquela pessoa. Então perceba, olha só, no capítulo 3 de Efésios, versículo 4, ele fala sobre a compreensão que os homens, que os irmãos venham entender ou compreender acerca da salvação em Cristo. E ali compreender significa perceber, capturar, ali perceber significa você ver com a mente,
Ou seja, você entende, a pessoa entende que Cristo morreu, a pessoa entende que Cristo ressuscitou, a pessoa entende que Cristo pagou o preço, só que ainda ela não conseguiu, ela entende isso, certo? Só que ainda ela não conseguiu, aqui a compreensão aqui que Paulo usa aqui, ó, podeis compreender, do versículo 18, ele está dizendo que existem pessoas que ouvem a palavra, e às vezes entendem, mas ainda não conseguiram tornar aquela palavra própria dele, não conseguiu fazer com que a mente agarre aquela palavra e fale, essa palavra é para a minha vida, essa palavra eu posso viver ela, entende? Isso aqui dá um entendimento muito extraordinário, perceba, isto é, uma mente fortalecida, que venceu a fraqueza carnal, é capaz de compreender, ou seja, aprender, capturar, dominar, ou seja, tomar posse deste inigualável amor de Cristo. Existem pessoas, vamos falar aqui do contexto brasileiro, é difícil, uma porcentagem acho que muito pequena, é que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca ouviu falar de alguém que morreu para perdão dos nossos pecados. Agora veja, as pessoas compreendem que Cristo morreu para perdão dos pecados, mas é todos que conseguem viver esse amor? É aí que Paulo está orando. Paulo está orando não só para que as pessoas entendam, ele está orando para que as pessoas com sua mente possam capturar essa mensagem, eles possam pegar essa mensagem e tornar propriamente sua. É o que acontece, para você entender, é o que acontece às vezes dentro de um culto mesmo. A pessoa ouve a mensagem, ela recebe a palavra que está sendo pregada, e ela até sabe o que foi pregado, só que ela não consegue viver aquela palavra, aquela pessoa não consegue tornar próprio da vida dele essa palavra. Então, quando a nossa mente é fortalecida, agora ela é capacitada inteiramente para fazer o quê? Capturar essa palavra, agarrar essa palavra. Aí o que acontece? Como Jacó, enquanto não me abençoares, eu não te deixo. Ele capturou, ele entendeu, entende? É você tornar próprio da sua vida, é você chegar e olhar para aquela palavra e falar, não, essa palavra é para a minha vida, essa palavra, eu creio nessa palavra, então você agarra essa palavra, você fala, eu vivo, eu não só entendo essa palavra, mas eu vivo essa palavra pertence a mim. É por isso que quando você é ministrado, entenda uma coisa, quando você é ministrado pela palavra, Deus pega e diz num culto aqui, ó, eu estou entrando com cura, você tem que tornar essa palavra própria a você. Você não só tem que entender, tá certo, eu sei que Deus cura, não, mas você tem que capturar com a sua mente, a ponto da sua mente entender, não, essa palavra é minha, essa palavra é Deus que está me dando, meu Deus, Deus está tirando esse bloqueio, aleluia. A sua mente vai agarrar, a sua mente vai tomar posse daquilo que é de Deus, daquilo que é espiritual, aleluia. Deus está arrancando as fraquezas da mente. A nossa mente é uma mente transformada, a nossa mente é uma mente fortalecida. Nesta noite Deus vai nos dar uma compreensão clara, uma compreensão poderosa do seu grande amor. Recebe nesta noite uma mente fortalecida, uma mente que capture, uma mente que agarre a palavra e diga, eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra, aleluia, alamandarácia, kelebachere me comanai, aleluia. A pessoa às vezes não está bem, aí de repente Deus pega e fala, ó, e a palavra vem de encontro àquela necessidade. Então a tua mente que é fraca, ou seja, todo ser humano sofre com isso, ou seja, ela vai fazer com que você não creia nisso, vai fazer com que você abra mão dessa palavra. Não, aquela palavra só foi ali na hora do culto. Não, quando você ouve a mensagem de Deus, a mensagem do amor de Deus, Deus é um Deus perdoador, restaurador, Deus é um Deus que levanta, Deus é um Deus que sara. Aí que você faz? Você agarra a sua mente, vai lá e pega aquela palavra, e a tua mente não larga aquela palavra, a tua mente segura aquela palavra e diz, essa palavra é minha, ninguém toma a palavra.
Agora entende, aqui nessa palavra aqui, a gente já consegue entender a parábola de Mateus 13. Lembra, quando a mensagem vem, Jesus falou, quando a mensagem, o semeador sai a semear, aí alguém não entende a palavra, quem que vai lá roubar? A ave de rapina vai lá e rouba a semente. Então esse é o trabalho do inimigo, ele sabe que a nossa mente foi fragilizada por causa do pecado. E aí o que faz? A pessoa recebe a palavra, aí o adversário vem e não deixa nem entrar no coração, fica só na parte da mente, porque mente fala de ocupação, agora coração fala de raiz. A palavra primeiro ela vem na mente, depois que processa ela vem para o coração. Lavaxera macandarabacaia. Aleluia, eu sinto uma virtude dos céus aqui, eu vou profetizar. Ponha uma não, põe as duas mãos na tua cabeça. Deus está fazendo algo revolucionário aqui na nossa mente. Urabacaxere micandarábia. Todos os defeitos que o pecado trouxe, todos os déficits que o pecado trouxe na nossa mente, alacaxere, eu já profetizo até no nosso cérebro. Deus está dizendo, eu estou te dando uma mente competente, eu estou te dando uma mente totalmente capaz. Receba força, receba, a sua mente vai ser uma mente forte, uma mente que agarre, uma mente que domine, uma mente que não deixa passar. Elácia camanchora menefácia erebassúria. Glória a Deus. Essa área aqui é muito tremenda, irmão. Glória a Deus. Eu percebo até na minha própria vida mesmo. No decorrer dos estudos dessa epístola, eu vejo um destravamento de Deus. É um negócio tremendo isso. Agora veja, então, poderes perfeitamente compreender. Existe, conforme eu já falei, existe nesse contexto aqui dois níveis de compreensão. Uma que eu já falei, a compreensão que a pessoa ela vê com a mente, ou seja, ela entendeu, só que não consegue tomar posse. Agora esse aqui é o segundo nível, é o nível que a pessoa entende e torna próprio, ela agarra aquela palavra. Aleluia, e aleluia. Não estou conseguindo sair daqui, hein? Você não vai passar mais um culto, aleluia, sem tomar posse da palavra poderosa de Deus. Agarrar, segurar. Há situações que a pessoa compreende, mas não consegue capturar. E eu vou falar aqui para você ver que eu estou dizendo que é uma situação que, por conta do pecado, isso afetou de forma assim terrível. Eu estou falando de um homem que viveu uma situação como essa, sabe de quê? Eu estou falando do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro compreendeu no primeiro nível, ele compreendeu, entendeu, mas não capturou, não conseguiu dominar aquela palavra. E onde está escrito isso? Atos capítulo 10, veja só. Olha o que diz. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheça, aqui reconheça é compreenda, é a mesma palavra que Paulo cita ali, tá? No grego é a mesma palavra. Por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Preste atenção. Você sabe que a salvação, ela se manifestou primeiro para quem? Para os judeus. A Bíblia diz, a salvação vem dos judeus. Eles eram o povo escolhido de Deus, mas eles rejeitaram a Cristo, o Messias. Aí a porta da salvação, de forma geral, né, foi aberta para todos. E agora o povo que era escolhido, agora passa a ser um povo que está aí no fato, em apostasia, em rebelião contra Deus. Agora perceba isso aqui. O Senhor Deus aqui está falando, aqui usando na verdade Pedro, e Pedro está dizendo assim, ó. Eu compreendo, aqui reconheço, já disse, a mesma palavra lá, compreendo. Eu compreendo, aqui esse compreendo é o capturar com a mente, tá? Por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Que acepção que ele está falando? Acepção para salvação. A palavra acepção significa alguém que discrimina, receber de acordo com a cara. Então Pedro ele está dizendo o quê? Eu reconheço que Deus não faz discriminação. O que é discriminação? Ou seja, esse povo aqui eu gosto, esse povo aqui eu não gosto, isso é discriminar. Essa pessoa aqui, olha, eu vou com a cara dela, ela foi, mas essa aqui já não.
Então, esse eu favoreço, esse eu desfavoreço. Então, Pedro está dizendo que Deus não faz isso. Deus, ele não faz, em Deus não há acepção de pessoas. Em Deus não há discriminação. No quesito salvação, Deus não tem favoritos. Só que Deus revelou para o apóstolo Pedro, presta atenção, Deus traz a revelação. Lá em Atos capítulo 10, no começo, ele tem um arrebatamento de sentidos, e Deus abre a visão espiritual, e ele entendeu aquela visão. Ele passa a compreender com a mente. Ele compreende o quê? Veio um vaso, como um lençol de 4 pontas, e saía quadrúpedes, animais, que eram impuros segundo a lei judaica. E ali a voz dizia assim, ó, mata aí, come, como você lembra. Aí Pedro falou o quê? Eu nunca coloquei coisa imunda e impura na minha boca. Só que a visão se repetiu quantas vezes para ele? 3 vezes. E a visão era essa, ó, mata aí, come. Aí Deus, o Senhor Jesus falou para ele, não tenha por impuro aquilo que eu já purifiquei. Então o que Jesus estava dizendo para ele? Vocês estão dizendo que as nações são impuras, mas com a minha morte na cruz, eu já purifiquei. Então quando Jesus fala para Pedro, mata e come, Jesus está querendo dizer o que para ele? A porta da salvação foi aberta para todos. Não é só o povo judeu que é um povo escolhido. Agora o povo escolhido é chamado a igreja do Senhor. Quer seja judeu, quer seja gentil, crê em Cristo, tem a salvação, é escolhido, é o povo de Deus. Só que perceba, o Pedro, ele teve essa compreensão. Só que quando ele chega na casa de Cornélio, ele diz para Cornélio assim, olha, você sabe que para um homem judeu não compete sentar com um gentil. Só que ele mesmo diz, só que Deus me revelou, não faça, não tenha por impuro aquilo que eu purifiquei. Então perceba, Pedro ainda estava relutando de pregar para Cornélio. Pedro ainda estava relutando, porque Cornélio e a família dele, eles ainda não tinham a salvação, eles criam em Deus, tá certo? Mas ainda o único que pode salvar é Jesus Cristo, e eles não tinham conhecimento do Salvador, que é Cristo. E aí o que acontece? Agora o apóstolo Pedro recebe essa capturar com a mente. Primeiro ele ficou no primeiro nível, ele entendeu, mas não conseguiu abraçar aquela palavra, a ponto de ele já chegar no primeiro momento e pregar para aquele povo, para que aquele povo viesse a ser salvo. Ele precisou que Deus viesse o quê? Tocar na mente dele. Ele precisou que Deus viesse a fortalecer a mente dele. E ali quando ele compreendeu, ele diz, ó, agora reconheço, compreendo por verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Ele tornou aquela palavra própria de tal maneira que ele foi a chave que Deus usou para abrir a porta para todos os gentios. Que coisa maravilhosa. E no caso gentios, né, chegou até em nós aqui esta mensagem, tá certo? E agora Pedro, ele entendeu, ele pôde compreender perfeitamente que Deus não amou um país, Deus amou um mundo, Deus amou o universo. Só com esse capturar da mente aí, que ele pôde de fato compreender esse grande amor de Deus, que envolve não só um país, mas envolve todo o mundo, tá certo? Agora veja, ele diz aí o 3,18, voltando, poderdes perfeitamente compreender. Então, quando você for ler agora esse versículo, você vai sempre ter isso em mente, é ter uma mente totalmente capaz para capturar, tornar próprio, com todos os santos. Olha lá, com todos os santos. Então entenda uma coisa aí, essa palavra com aí, é bom que você tome nota dela, porque significa com a ajuda de. Então o texto está dizendo, ó, para compreender acerca do amor de Deus, com todos os santos, com a ajuda de. Então veja, eu entendo uma coisa, a capacidade de compreensão do amor de Cristo é com todos os santos. Quem são os santos? Todos aqueles que foram purificados, santificados pelo Espírito Santo, e o seu coração é puro, reto e dedicado ao Senhor. Porque Deus trabalha na pureza e na unidade da sua igreja. Agora entenda uma coisa aqui comigo. A verdade do amor de Cristo
não é isoladamente, mas é com todos. A igreja trabalha pela edificação mútua de todo o corpo. Então, quando Paulo fala para que vocês possam compreender, ou seja, perfeitamente compreender com todos os santos. Então, ele está querendo dizer aqui que a compreensão do amor de Deus, esse capturar do amor de Deus, ele não pode ser compreendido isoladamente. Ele deve ser compreendido com todos, com a ajuda de todos. Agora, para explicar esse texto, eu vou usar um outro texto que vai ficar mais claro pelo exemplo. Como que é aprender do amor de Deus, compreender do amor de Deus com todos, com o corpo de Cristo. Veja só, capítulo 5 de Lucas, versículo 18 ao 19. Aqui narra a história de um homem que estava paralítico. E aí pegaram 4 homens, isso também está em Marcos 2. E pegaram 4 homens e levaram aquele homem até Jesus. Vamos ler o texto. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Versículo 19. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. Lembra que a casa estava cheia? E por entre as telhas o baixaram com, essa palavra com é a mesma palavra que Paulo usa lá, com todos os santos, tá? Junto, com a ajuda de. Então eles abaixaram aquele paralítico com ajuda. Aquele paralítico não poderia descer sozinho, ele só pôde descer com a ajuda de. Olha lá, então com a ajuda dos 4, a cama, ou seja, aquele paralítico desceu até onde Cristo estava, ou seja, parou diante de Jesus. Agora versículo 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Vou repetir isso aqui que você não pegou. A fé não é coisa abstrata, é coisa que você consegue pegar a fé? Não, a fé é invisível, mas aqui o texto diz: e vendo-lhes a... Por que ele viu a fé? Porque a fé é vista no ato de bondade e amor, tá certo? A Bíblia não diz lá em Gálatas 5:6 que a fé opera pelo amor. Então a fé genuína, operada pelo amor, tá certo? Então toda pessoa que tem uma fé verdadeira, essa é uma fé que está enraizada na onde? No amor. Então a base da fé é o quê? O amor, tá certo? Então a nossa fé está edificada no amor. Então a fé desta pessoa, aleluia, ela é operada, ela só funciona por causa do amor. Então se não tem o amor, não tem uma verdadeira fé, se tem uma hipocrisia. Agora quando se tem o amor, ou seja, esta é uma fé verdadeira. Veja isso aqui comigo, pelo amor de Deus. Então a fé verdadeira é operada pelo amor. O amor pode ser compreendido, ou seja, com todos, com esses 5 homens aqui, os 4 que carregou o paralítico. Por que pode ser aprendido? Porque o texto diz, eles carregaram, transportaram ele, ou seja, carregaram o peso do próximo. Isso é o que? Amor. A Bíblia diz, levai as cargas um dos outros. Ainda, o texto diz que havia um impedimento, havia uma multidão, não tinha como entrar até onde estava Jesus. Mas o amor não vê obstáculos. E eles pegaram e fizeram o quê? Buscaram uma alternativa. Não deu por baixo, a gente vai por cima. Não pegaram. Você já tentou internar, você já tentou levar no médico, já tentou levar no psiquiatra, ou você já tentou de todo jeito para ajudar essa pessoa, para socorrer essa pessoa, mas tem uma multidão que te impede. O que você faz? Você tenta outra alternativa. Vai para o jejum, vai para a oração, vai pelo telhado. Está vendo? Uma fé que opera pelo amor. Eles poderiam, presta atenção, uma pessoa paralisada não tem força, ele não consegue tirar o peso do corpo, fica um corpo muito pesado. Uma pessoa paralisada é um corpo pesado. E agora eles pegam cada um e vão carregando peso. Eles carregam o peso deles ou o peso do próximo? O que é isso? Então é uma fé que é operada pelo... Para que eu estou carregando ele lá? Para que eu estou carregando esse peso? O que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar a salvação dele.
Vou ganhar a restauração dele. O que ele vai me oferecer? Não vai oferecer nada, isso é amor. Meu Deus. Aí chegaram, aquela multidão. Aí eles falaram, a gente não vai dar viagem perdida não? Porque o amor te faz ver além do obstáculo. O amor vence barreiras. Agora veja, quando eles têm uma fé que é operada pelo amor, aí o texto vai dizer que todos, o quê? Olha lá, o abaixaram com, eu já disse que essa palavra significa o quê? Com a ajuda de. Então está vendo como o amor só pode ser compreendido com todos? Agora você entende que no cristianismo não existe vida egocêntrica, de uma pessoa só que pensa em si. Olha o que o texto diz: transportaram, carregaram, abaixaram, é tudo junto, tudo no plural. Fizeram, conquistaram. Então veja, não, eu conquistei, eu fiz, não existe isso. Aleluia. Eu só posso compreender o amor de Deus como Jesus falou: olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica o quê? Só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. O que Jesus está querendo dizer com isso? Se eu amar só a minha própria vida, eu vou esquecer de todos eles e que eles se lasquem, mas eu dou minha vida por amor a eles. Aleluia. E o que Jesus ganhou? Aleluia. Por nos amar, por cuidar das pessoas. O que ele ganhou? Ganhou cravo, ganhou espinhos, ganhou chibatada. Veja, ele não ganhou nada em troca, porque isso é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não está esperando nada em troca. Quem ama, ama e ponto final. Que amor é esse? É o amor divino, meu Deus do céu. Que coisa tremenda. E agora a fé daqueles homens foi o quê? Recompensada. A fé deles foram recompensada. Por que a fé deles foram recompensada? Porque era uma fé verdadeira, era uma fé genuína, que era operada pelo... Agora veja só, como que eles voltaram? Eles foram para a casa de Jesus, eles foram para a presença de Jesus, foram de que jeito? Com carga pesada, foram vencendo obstáculos. E como que eles voltaram? Aleluia, voltaram com salvação, voltaram com cura, voltaram sem peso nas costas. Cá para nós, quantas vezes você já, esse paralítico aqui representa a tua família. Quantas vezes você carrega aqui espiritualmente, na sua carcunda aqui, ó, você carrega aquele marido, você carrega aquele filho, aí você entra aqui, ó, aí às vezes você encontra uma multidão na porta, trabalho, estresse, aí você fala, não consigo entrar, só que você está tão cheio do amor, que a tua fé te faz ir por cima. Aí quando você chega na presença de Jesus, o que você faz? Você faz o quê? Você joga o peso nele, ó. Você pega aquele paralítico e coloca nos pés dele. Você pega aquele paralítico e coloca na presença dele. Fala a verdade, quantas vezes você já não se deparou, você fala, meu Deus, que esse casamento eu não luto mais. Quantas vezes você olhou, você falou, que esse filho eu não luto mais. Aí quando você fala, vou parar, aí você fala, eu não consigo desistir dele. Eu não consigo parar de lutar por ele. Eu não consigo parar de guerrear por ele, porque está cheio do amor, está cheio do amor. O amor te faz carregar o peso. Escute,
Isso aqui é violento demais. Quando a Maria Madalena, aquela que tinha sido liberta de 7 espíritos malignos, Jesus ressuscitou, e ela não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Aí ela pegou, viu o sepulcro aberto e não viu o corpo. Olha o que ela fala, João 21. Olha o que ela fala, a partir do versículo 15. Ela fala assim: aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Me falam de tal corpo que eu quero levá-lo. Veja, como que uma mulher sozinha vai carregar um corpo de um homem? Que mulher que consegue carregar um corpo de um homem sozinha? Diga, uma mulher que consegue carregar um corpo de um homem morto sozinho? É muito pesado. Sabe o que é isso? Ela falou: me mostra onde está, que eu quero carregar, porque o amor faz você perder a noção da dificuldade. Aí você é tomado de uma fé tão grande, que você olha para aquela situação e você fala: vai mudar. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Se nós não carregarmos as cargas uns dos outros, não tem como aprender o amor de Cristo. O amor de Cristo só pode ser aqui, compreendido com todos os santos. Eu carrego a sua, você carrega a minha. Eu oro por você, você ora por mim. E a gente vai caminhando, vencendo obstáculos. Ninguém conseguirá, a pessoa que não está com todos os santos, ela jamais compreenderá o que é o amor. Agora veja as 4 dimensões, agora que ele fala aqui, vou ler o versículo de novo. Podedes perfeitamente compreender com a ajuda de todos os santos. O amor de Deus é tão vasto que precisa de ajuda para entender. De todos os santos, ou seja, todos os purificados, todos os santificados. Aí ele diz as 4 dimensões. Olha lá, que eu coloquei aqui o tema como extensão. Extensão, você sabe que vai para todos os lados, né? Veja, qual seja a largura, comprimento e altura e a profundidade. Faça assim comigo, por favor, faça assim comigo, diga: largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Vamos trabalhar isso aqui. Primeira dimensão do amor de Cristo, que Paulo fala. Largura aqui é sugerindo grande extensão, amplitude, é largo, é aberto. Esta é a dimensão do amor que alcança todos aqueles que creem. E essa dimensão aqui do amor de Deus, da largura do amor de Deus, ele não só alcança todos os que creem, como também, de uma vez por todas, eliminará o maligno, o mal. Apocalipse 20, versículo 8 e 9. Eu não vou aqui trabalhar afinco a respeito do reino milenar, porque não cabe no estudo aqui, seria muito extenso. E eu quero só que você fique com essa questão aqui, E sairá a enganar as nações, no caso o inimigo, que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog é Gog da terra de Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subirão, olha lá, sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e devorou esses inimigos. Todos os inimigos do povo de Deus foi devorado. Lembra quando Elias orou e Deus mandou fogo? Deus agora vai mandar fogo sobre todos os seus inimigos.
E agora veja só que é o versículo 10, até o 10 aí. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e... Veja como o amor de Deus, a largura do amor de Deus, é o amor que nos alcança e ainda há de destruir todos os inimigos, e inclusive o próprio diabo. Esse amor é tão grande que esse inimigo milenar, esse inimigo que trabalha contra o ser humano desde a criação, que enganou Eva, que enganou Adão, que traz morte, destruição, que traz todo tipo de miséria na terra. Esse inimigo, por causa do amor, por causa da largura do amor de Deus, Deus ele não só nos salva, Deus não só nos resgata, mas eliminará. Um dia, escute isso bem, Romanos 16, 20, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Esta é a largura do amor de Deus, é o amor que abrange a todos, é o amor que está aberto para todos aqueles que crê. É o amor que promete: um dia eu eliminarei todos os teus inimigos, um dia eu derrotarei todos os teus adversários. Aleluia. Oh meu Deus, um dia nós se veremos livres dessa coisa ruim. Deus nos libertará desse corpo, dessa morte que tem fraquezas. Deus nos libertará de todo o mal. Esse amor largo que vai, porque às vezes, quantas vezes você e eu já nos falamos: meu Deus, eu não me aguento, eu não aguento a mim mesmo, eu não aguento minha chatice, às vezes eu não me suporto a mim mesmo, mas detalhe, Deus vai nos libertar disso, Deus nos libertará disso, de todo mal e de todo maligno. Não haverá um sequer que sobrará, todos eles estarão debaixo dos pés do Senhor, e Deus esmagará, quebrará em pedaços, e lançará. Esse lago de fogo e enxofre é de fato o inferno, que ainda não foi inaugurado, vai ser inaugurado pelo a besta e o falso profeta, que é o anticristo. O anticristo e o falso profeta. Então veja, segunda medida ou dimensão do amor de Deus é o comprimento. Aí comprimento, o que é o comprimento? É a maior dimensão horizontal, ou seja, a extensão de uma extremidade à outra. Este amor tem um comprimento da promessa de Deus, e que inclui no projeto toda a família. O amor de Deus, olha só, comprimento. Olha a dimensão desse amor. Deus pegou um homem chamado Abraão e falou para ele: ó, através de você, da sua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Aí olha o que Deus fez. Deus falou: eu vou te dar essa terra, que apontava para Nova Jerusalém. Agora olha só em Gênesis 3,17, Deus pegou e disse para ele: olha lá, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti. Deus falou: vai de uma extremidade. Então este amor, volta a repetir, tem o comprimento da promessa de Deus, ou seja, a promessa de Deus pega de um canto ao outro. E ainda que mais, veja só, esse comprimento do amor de Deus, não é cumprimento, é comprimento, tá? Extremidade é outra. Nesse comprimento, aleluia, cabe a minha e a sua família. Nesse projeto cabe a minha e a sua casa. Gênesis 6,15. Que amor é esse?
Aí Deus pega e fala para Noé: tem um projeto de salvação, quer entrar nele? Olha lá, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca. Ou seja, esse é o comprimento da promessa de Deus, é de uma extremidade a outra, e Deus está dizendo: nesse projeto cabe a tua casa, nesse projeto cabe a sua família, nesse projeto do meu amor cabe toda a tua casa. Não importa quem está longe ou está perto, o comprimento do amor de Cristo é de uma extremidade a outra. Pode estar longe, pode estar perto, não importa, o comprimento cabe, o projeto cabe, aleluia, cabe. Esse amor é largo, esse amor é comprido, e esse amor o que mais que é? Olha lá, a altura, esse amor, fala da altura, a palavra altura aí significa lugares mais altos, é uma localização acima da terra e é associado com acontecimentos sobrenaturais. Qual que é essa dimensão do amor de Cristo? Este é o amor que rasga o véu de alto a baixo. Mateus 27, 51, quando Cristo é crucificado, o véu se rasgou e o caminho para o santíssimo lugar foi aberto, o caminho da presença de Deus. E por que esse véu? Você sabe que o véu falava do templo, o véu do templo se rasgou, porque a presença de Deus estava restrita, o homem não podia entrar na presença de Deus, era só o sumo sacerdote que podia entrar lá e interceder, mas o amor de Deus é alto. Por quê? Porque Cristo, esse amor rasga o véu de alto a baixo e faz o nosso sumo sacerdote comparecer por nós. Você sabia? Aleluia, lembra no dia da expiação, Levítico 16, o sumo sacerdote pegava o animal que ele tinha imolado, matado, pegava o sangue desse animal e vinha, passava no altar, ou seja, o altar de sacrifício, a pia, se lavava na pia de bronze, depois comia a mesa dos pães, depois mexia no castiçal, alimentando para ter luz no ambiente, depois oferecia um incenso, aí tinha um véu, e naquele véu estava o quê? Para dentro daquele véu estava o lugar santíssimo, que era aonde estava a presença, representando a presença literal de Deus. E aí o que acontecia? O sumo sacerdote pegava o sangue do animal e aspergia em cima de uma tampa chamada propiciatório. Diga isso, propiciatório. E aí presta atenção, aquele sacerdote, o sumo sacerdote, pegava o sangue e jogava na tampa do propiciatório, uma tampa de ouro, e jogava o sangue assim, espirrava o sangue, e ali quando o sangue era jogado naquela tampa, o que significa propiciatório? Significa tornar favorável, tornar aceito, fala de conciliação. Então quando o sangue do animal era espargido ali sobre a tampa do propiciatório, é onde Deus descia no meio dos querubins da tampa da arca, e aonde Deus liberava o perdão para toda a nação de Israel. Só que agora, escute o que eu vou te dizer, em Hebreus capítulo 9, versículo 24, veja, o nosso sumo sacerdote rasgou o véu, olha lá, vou ler o texto, porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Jesus entrou diante do Pai, lá no templo celestial, e o que ele fez? Ele pegou e espargiu o seu sangue, derramou o seu sangue, apresentou o seu sangue, as marcas do sacrifício da cruz. Aí o Pai falou: agora o homem é favorável, agora eu estendo o meu favor para o homem, pode entrar na minha presença. Quem crê no sumo sacerdote, quem crê em Jesus, tem acesso à minha presença. Aleluia,
Aleluia, esse amor é tão alto que ele pegou e falou: o meu povo está para fora, eles não têm a comunhão, eles não têm a intimidade, eles não têm os braços do Pai. Vou, aleluia, te entregar o meu corpo, o véu vai ser rasgado, vou apresentar o sangue para quê? Para que eles sejam favoráveis, Deus seja favoráveis a eles. E é por isso que diz lá em João 2, 1 João 2, 1 e 2: filhinhos, eu escrevi para que não pequeis, mas se todavia alguém entre vós pecar, há um advogado para com o Pai, o nosso intercessor, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é tão alto, que coisa tremenda, que Ele agora abriu o acesso, Ele abriu o caminho para nós entrarmos num lugar mais íntimo, para nós desfrutarmos do colo do Pai, dos braços do Pai, da presença real do Pai. É por isso que o crente que contempla o amor de Deus, que ele compreende o amor de Deus, o culto dele não fica aqui nesse santuário, o culto dele vai até o Santíssimo Lugar, aonde a fumaça te cobre, aleluia, e aonde você ouve a voz do Pai, aleluia. Meu Deus, como diz o louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Glória a Deus. Esse amor é tão alto, presta atenção, além de rasgar o véu, além de nos introduzir na presença do Pai, nos tornando favoráveis diante de Deus, este amor, ele é tão poderoso, que agora Jesus falou o quê? Lucas 24, 49, ficai na cidade de Jerusalém, até que da onde? Olha lá, até que do alto sejais revestido de poder. Ele não só deu acesso à presença, ele falou: eu vou derramar o meu Espírito. O meu amor é tão grande que eu não vos deixarei órfão, eu derramarei do meu Espírito. Aleluia. Alecama saia derebaia. Quem pode levantar uma das mãos para o céu? Eu vou te dar 30 segundos para você desfrutar dos santos aí agora. Deixa eu te dar uma boa notícia, você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo foi enviado, o amor de Deus é tão grande que Ele falou: eu não vos deixarei órfão, eu vos darei o Consolador. Arabaxera macandarachanda camasai. Aleluia, 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 aleluia. Oh meu Deus, imagine comigo o que seria da nossa vida sem o Espírito Santo. Na verdade, não existiria vida sem Ele, porque Ele é o Deus da vida. O que seria de nós sem o Espírito Santo? Que amor é esse? Que subiu para o Pai para interceder por nós, mas falou: eu vou mandar o outro, eu vou mandar o Consolador. Mandaraia, que manácia. Que amor é esse? Que me fez a sua casa. Que amor é esse? Que nem os céus dos céus podem contê-lo. Mas Ele falou: eu entro em você, eu moro em você. Oh meu Deus. Agora nós vamos para a última dimensão. Se tu não reagir com essa aqui, filho. Quarta dimensão, ou extensão, como queira, do amor de Cristo, é a profundidade. A palavra profundidade aqui é profundo, tem um sentido de mistério, algo que está
coisas profundas, ocultas. Este amor é tão profundo que foi nas profundezas do inferno para nos socorrer. Coloca aí para mim Jonas 2, versículo 2 e 3. Você sabe que Jonas se rebelou contra Deus, não foi? E o que o ser humano fez contra Deus? Se rebelou. Jonas é um retrato da humanidade rebelada contra Deus. Qual que é o caminho? Qual que é o lugar daquele que se rebelou contra Deus? Veja o texto. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Olha lá, do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Versículo 3, porque Tu me lançaste no... Está vendo? Esse amor, oh meu Deus, como não se emocionar com essa palavra. Eu, como rebelde, não importa em que casa eu nasci, em que família eu nasci, não importa se eu nasci num berço evangélico ou não, essa é a nossa natureza caída, rebelde. E agora nós estávamos indo, Deus estava, ou seja, nós estávamos caindo no abismo profundo, sem volta. Jonas chama aqui, no caso é o Sheol, né? Que é no caso hoje é o Hades, né? Que eles traduzem como inferno e tal, mas esse é o ponto final da humanidade. Só que agora o texto vai dizer que o amor de Deus, ele tem o quê? Profundidade. O amor de Deus é tão profundo que a mão dele foi no... Então escute isso, veja só como que é profundo esse amor. Volto a dizer, a rebelião dos homens trouxe condenação, mas Cristo, presta atenção, Ele estava no trono, não é isso? Só que Ele tomou a forma humana, Ele desceu na terra. Então Ele desceu profundo. Veja, um Deus que está no seu trono, vindo para a terra, irmão, isso é uma profundidade sem tamanho. E Ele desce na terra, agora que mais? Jesus não só desceu na terra, Ele desceu profundo nas águas do batismo. Se identificou conosco, pecadores. Ele não tinha pecado, mas ele falou para João Batista que eu vou me identificar com os pecadores, vou tomar o lugar deles, então me desce profundo nas águas. E agora na sua morte na cruz do Calvário, ele desceu ainda mais. Depois que ele morreu, onde ele foi parar? Ele foi lá no Hades. Ele desceu lá no Hades e o que? Proclamou a sua vitória. Aleluia, aleluia. Agora não para por aí, não para. Isso não para por aí. O amor dele é tão profundo. A gente estava lá no Hades, lá no lugar de tormento, no Sheol, ou seja, consequentemente no inferno. Mas o amor dele é tão profundo. O Deus se torna homem, desce as águas do batismo, vai até lá, o lugar dos mortos, a região dos mortos. No que mais que ele faz? Essa profundidade fala do que mesmo que eu disse? Ainda de mistério, de coisas ocultas. 1 Coríntios 15, 51 e 52, olha isso. Eis que vos digo, eis que digo uma coisa profunda. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pega essa, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu estava condenado a queimar no inferno na eternidade. Aí Deus falou: o meu amor é tão profundo, eu desço, eu te resgato e te transformo. Aleluia. Quem pode adorar a Deus? Eu vou te dar alguns minutos para você falar em línguas estranhas aqui agora, na presença do seu Deus.
Adore a esse Deus, glorifique a esse Deus, glorifique, exalte, engrandeça e adora. O caminho do Santo dos Santos foi aberto. Tu tens liberdade para prestar culto. Aqui ninguém pode parar o teu culto, aqui ninguém pode travar a tua boca. Quando Paulo e Silas foram colocados na prisão, ninguém paralisou o culto, ninguém tirou o culto, porque perto da meia-noite, mesmo amarrado, mesmo preso, eles entraram no Santíssimo Lugar e adoraram, e adoraram, e adoraram. Aleluia. Ninguém pode paralisar o culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém mais pode paralisar o culto, porque o culto, ele não está confinado aqui à terra. Ninguém pode mais paralisar o culto. Agora escuta, o culto da igreja não, jamais. Agora, mas tudo isso que a gente ouviu, o profundo está agora. Eu vou encerrar, mas se tu não reagir com isso aqui, porque eu vou dizer. Olha lá, desse texto que nós lemos aqui, poderíamos dizer, as 4 extremidades da cruz. A cruz não tinha 4 extremidades? Ou seja, a cruz, é uma haste vertical e uma haste, tem quantas pontas? Está entendendo agora porque é a altura? Agora eu te pergunto uma coisa: quantas dimensões tem a Nova Jerusalém? Apocalipse 21, eu estou quase voando aqui nesse púlpito aqui. Veja, Jesus mostrou para João como que é a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É a nossa casa, é a nossa pátria celestial, é o lugar que ele falou: estou indo para preparar lugar, mas depois eu vou voltar e vou levar vocês. Pega isso aqui e não esquece nunca mais, se tu não falar alguma coisa. A cidade estava situada em 4 dimensões. Olha lá. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. Presta atenção. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Olha lá. E o seu comprimento, largura e altura, olha lá, comprimento, largura e altura eram. Então veja, comprimento, largura e altura. Agora está faltando a profundidade. Versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade. O que é fundamento? É profundidade. João está descrevendo que a Nova Jerusalém tem 4 dimensões. Ela tem, aleluia, altura, ela tem comprimento, ela tem largura, meu Deus! O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Presta atenção. E detalhe, aqui o texto que nós lemos no versículo 16, o texto diz: o comprimento, era tudo tudo igual. Agora pega essa aplicação para a gente encerrar. Ou seja, a Nova Jerusalém tem as medidas do amor de Deus revelado na cruz. E o amor de Cristo, por que aqui está dizendo que a cidade era de medidas iguais? Sabe por quê? Porque o amor de Deus não é desproporcional. O amor de Deus é perfeito. Sabe como pode ser compreendido esse amor? Só quando o Espírito Santo
capacita essa mente com força. Só quando o Espírito Santo libera força nessa mente, e essa mente forte agora começa a capturar, e aí com todos os santos, na unidade da igreja, na caminhada da igreja, a igreja vai podendo compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade desse amor. Diga assim comigo: o amor de Deus tem as medidas da cruz. As palmas louvem ao Senhor. Oh meu Deus!